Vamos começar nossa jornada pela história mais antiga de todas. A história de como tudo começou. O livro de Gênesis, no primeiro capítulo, relata os fatos que agora vamos descobrir juntos. A história de como Deus criou o mundo inteiro. A criação do mundo em 7 dias. No começo não existia nada. Tudo era escuridão e vazio. Mas Deus estava lá e Ele tinha um plano maravilhoso. No primeiro dia, Deus disse que haja luz. E imediatamente apareceu a luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz Ele chamou de dia e as trevas chamou de noite. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele fez como se fosse uma grande cúpula azul separando as águas que estavam em cima das águas que estavam embaixo. No terceiro dia, Deus juntou todas as águas de baixo num lugar só e apareceu a terra seca. Deus chamou a parte seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. Depois Ele fez crescer na terra todo tipo de planta. Flores coloridas, árvores frutíferas, graminha verde. Deus viu que tudo isso era bom. No quarto dia da criação, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O sol para brilhar durante o dia e a lua para iluminar a noite. E no quinto dia, Deus encheu os mares de peixes de todos os tamanhos e cores. Ele também criou todas as aves para voar no céu, desde pequenos beija-flores até grandes águias. No sexto dia, Deus criou todos os animais da terra. Os leões, os elefantes, os cachorros, os gatos, as vacas, os cavalos e todos os outros animais que conhecemos. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele guardou o melhor para o final. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E assim o homem se tornou um ser vivente. No sétimo e último dia da criação, Deus descansou de toda a obra que havia feito. Ele abençoou esse dia e o separou como um dia especial. Adão e Eva no jardim do Éden. Deus plantou um jardim maravilhoso no Éden. Era o lugar mais bonito que se pode imaginar. Ele tinha flores perfumadas, árvores frutíferas, animais mansos e um rio que regava todo o jardim. Deus colocou Adão, o primeiro homem, neste jardim para cuidar dele. Adão deu nomes a todos os animais. E todos os animais tinham o seu par, menos Adão. Mas Deus viu que não era bom o homem estar sozinho. Então Ele fez Adão adormecer profundamente, tirou uma de suas costelas e com ela formou uma mulher. Quando Adão acordou e viu Eva, ficou muito feliz. Eles eram como um casal perfeito, criado por Deus. Deus deu apenas uma regra para Adão e Eva: podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem dela, vocês morrerão. A queda e expulsão do paraíso. Mas havia alguém no jardim que não queria o bem de Adão e Eva. A serpente se aproximou de Eva e disse: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer de todas menos de uma árvore que está no meio do jardim. Deus disse que se comermos dela, morreremos. A serpente mentiu para Eva: vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para a árvore. A fruta parecia deliciosa e bonita. Ela pegou uma fruta e comeu. Depois deu também para Adão e ele comeu. Logo eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Fizeram roupas de folhas para se cobrir. Quando ouviram Deus caminhando no jardim, se esconderam atrás das árvores. Deus o chamou: Adão, onde você está? Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi, porque eu estou nu. Deus perguntou: quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para não comer. Adão tentou colocar a culpa em Eva e até em Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Por causa da desobediência, Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim. Eles não podiam mais viver no paraíso. E a partir daquele dia, teriam que trabalhar duro para conseguir alimento. E um dia morreriam. Caim e Abel. O primeiro assassinato. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim se tornou agricultor, plantando frutas e verduras. Abel se tornou pastor, cuidando de ovelhas. Um dia, os 2 irmãos trouxeram ofertas para Deus. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, uma ovelhinha gordinha e saudável. Caim ofereceu alguns frutos da terra, mas não os melhores. Deus ficou satisfeito com a oferta de Abel, mas não com a de Caim. Isso deixou Caim muito bravo e, com inveja de seu irmão, disse para Caim: por que você está bravo? Se você fizer o bem, não será aceito também? O pecado está à sua porta, querendo te dominar, mas você precisa dominá-lo. Mas Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele chamou Abel para ir ao campo e, lá, no momento de raiva, matou seu próprio irmão. Deus perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Caim respondeu: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão. Deus disse:
Que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando. Então, como castigo, Caim foi condenado a vagar pela terra sem ter um lugar fixo para morar. Os descendentes de Adão. Adão e Eva tiveram mais filhos além de Caim e Abel. Um deles se chamava Sete. A Bíblia nos conta os nomes dos descendentes de Adão, como uma grande árvore genealógica. Um dos descendentes mais especiais foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, isso significa que ele vivia de uma forma que agradava muito a Deus. Enoque foi tão especial que Deus o levou para o céu sem que ele morresse. Outro descendente importante foi Matusalém, que viveu 969 anos. Foi a pessoa que mais viveu na terra. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Com o passar do tempo, havia muitas pessoas na terra, mas a maioria delas não se importava com Deus. Elas viviam fazendo coisas ruins e violentas. A Bíblia conta que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas. Nasceram filhos que se tornaram homens muito poderosos e famosos, mas Deus viu que a maldade das pessoas na terra era muito grande. Elas só pensavam em fazer o mal. Isso entristeceu muito o coração de Deus. O dilúvio universal e a arca de Noé. Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir toda a vida da terra com um grande dilúvio. Mas havia um homem que ainda era justo e andava com Deus. Seu nome era Noé. Deus disse a Noé: "Vou destruir a terra com um dilúvio, mas vou salvar você e sua família. Construa uma arca muito grande de madeira." Deus deu instruções bem detalhadas para Noé para ele construir a arca. Noé obedeceu a Deus. Ele e seus filhos trabalharam muito para construir a arca. As pessoas da cidade provavelmente riram de Noé, porque nunca havia chovido tanto assim antes. Quando a arca ficou pronta, Deus mandou Noé colocar dentro dela um casal de cada animal. Todos os animais entraram na arca, de 2 em 2, cada um com o seu par. Dentro da arca também entraram Noé, sua esposa e seus 3 filhos com as esposas. 8 pessoas. No total, então começou a chover. E choveu muito, choveu por 40 dias e 40 noites. A água subiu tanto que cobriu até as montanhas mais altas. Todos os seres vivos que estavam fora da arca morreram. Mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Ele fez o vento soprar sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A aliança de Deus com Noé. Depois de muitos meses, a arca parou no Monte Ararat. Noé soltou primeiro um corvo, depois uma pomba, para ver se já havia terra seca. Na terceira vez, a pomba voltou com uma folhinha de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam baixado. Finalmente, Deus disse a Noé: "Saiam da arca, vocês e todos os animais." Que festa deve ter sido! Todos os animais saindo da arca e se espalhando pela terra novamente. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus para agradecer por tê-lo salvado. Deus ficou satisfeito com a oferta de Noé e fez uma promessa: "Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Enquanto a terra existir, não faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite." Como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu. Até hoje, quando vemos um arco-íris, podemos lembrar da promessa de Deus a Noé, a Torre de Babel e a confusão das línguas. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes. Toda a terra falava uma só língua, todos se entendiam perfeitamente. As pessoas viajaram para o Oriente e acharam uma planície na terra de Siná, que hoje é o Iraque. Lá eles decidiram morar. Então tiveram uma ideia que parecia boa, mas na verdade era orgulhosa. Vamos fazer tijolos e construir uma cidade com uma torre tão alta que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pela terra. Eles queriam ser famosos e não queriam obedecer ao plano de Deus, que era para se espalharem por toda a terra. Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Ele disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua. Se conseguirem fazer isso, não haverá limites para o que podem imaginar fazer." Então Deus confundiu a linguagem deles. De repente, as pessoas não conseguiam mais se entender. Imaginem a confusão. Tentavam se comunicar e ninguém entendia nada. A dispersão das nações. Por causa da confusão das línguas, as pessoas pararam de construir a cidade e a torre. Elas se separaram em grupos que falavam a mesma língua e se espalharam por toda a terra. A cidade ficou conhecida como Babel, que significa confusão, porque foi lá que Deus confundiu a linguagem de toda a terra. Assim, sem querer, as pessoas acabaram fazendo exatamente o que Deus queria desde o início. Se espalharam por toda a terra e formaram diferentes nações e povos. E essa é a história de como tudo começou. Desde a criação do mundo até a formação das primeiras nações, Deus sempre teve um plano para a humanidade, mesmo quando as pessoas faziam escolhas erradas. Essa foi a história dos primórdios, contada exatamente como está escrita na Bíblia, no livro de Gênesis. É uma história que nos ensina sobre o amor de Deus, sobre as consequências de nossas escolhas
e sobre como Deus sempre tem um plano, mesmo quando as coisas parecem dar errado. Se gostou deste resumo da primeira parte do capítulo de Gênesis, curta o vídeo e nos siga para ver a parte 2. Que Deus te abençoe.